Em nosso primeiro programa, vamos debater a importância dos meios de comunicação na cidade. Presentes aqui comigo e com o Benito no estúdio, Fernando Portinho, fundador do Jornal Novo Tempo, e também o Fábio Bonadiman, do provedor Rede Sul. Jornal Novo Tempo, que tem mais de 30 anos de história, recentemente publicou, Fernando Portinho, a sua edição de número 1500. É sem dúvida o jornal de maior credibilidade aqui da cidade de Garibaldi. Também o Fábio Bonadiman é empresário e presidente do grupo, co-presidente do grupo Rede Sul, e está lançando em Garibaldi região aqui a Web TV Rede Sul. O Fábio também é presidente da associação, já foi presidente da Associação de Pequenos e Médios Empresários de Garibaldi, a APEME, e hoje preside a Internet Sul, que é a associação que congrega dezenas de provedores de internet da região sul do Brasil, e ainda o Fábio representa a Federação na Serra Gaúcha. Antes de mais nada, queremos agradecer o apoio da Punto Mobile, a Punto Mobile que nos forneceu essas cadeiras, Benito. Inclusive, essas cadeiras já foram utilizadas pela Rede Globo de televisão e hoje estamos usando aqui no programa em questão da Web TV Rede Sul. Também queremos agradecer o apoio da Elite Confecções, a loja masculina de maior tradição e qualidade em Garibaldi, e ao Grupo Rede Sul, que confiou o nosso projeto aqui na criação dessa Web TV. E quem vai estar conosco em todos os programas, também fazendo a apresentação, é o meu colega e amigo Benito Rosa. Benito é radialista e iniciou sua carreira na década de 60, o período da ditadura militar. Atuou na Rádio Garibaldi, Rádio Rainha FM, Difusora e Viva News de Bento Gonçalves. Também foi proprietário e revitalizou o jornal O Garibaldense, aquele mesmo fundado por Itâner Rossi. Benito Rosa criou ainda o Jornal Conceito e atuou na internet como um jornal eletrônico sobre vinhos e gastronomia. Atualmente, Benito é freelancer e integra este projeto da Web TV Rede Sul. Bem, em primeiro lugar, cumprimentar aqui a ti, Daniel Tercílio Carnel, e apresentá-lo, sim, para todos nós, porque o Daniel Tercílio Carnel, filho de Garibaldi, atuou e atua na mídia no estado do Rio Grande do Sul, formado há 10 anos pela Universidade de Jornalismo de Passo Fundo, e atuou também em rádio, com passagens na Rádio Guaíba, na própria Rádio Gaúcha. Atuou no jornal Novo Tempo com o nosso querido Fernando Portinho, prestando ali o seu trabalho também jornalístico na mídia impressa em Garibaldi, como também atuou e atua sempre com a mídia através de sua assessoria de imprensa, e ele presta seus serviços também, já prestou serviços de televisão como a Rede Record, que acompanhou também o seu trabalho durante algum período, e atualmente o Daniel Tercílio Carnel está atuando como assessor de imprensa do vice-governador do estado, Beto Grilo, e vem com esse projeto em questão para, junto com a Rede Sul, aqui do nosso estimado empresário Fábio Bonadiman, sempre dedicado exatamente a projetos desafiadores para o engrandecimento da mídia local e regional. E eu quero dizer que o Daniel Tercílio Carnel, certamente, nessa sua iniciativa, vai juntar, inclusive, todo esse processo dos meios de comunicações aqui do nosso município de Garibaldi, para poder avançar cada vez mais para a divulgação de nossa gente, de nosso desenvolvimento da história de Garibaldi. E cumprimentar também porque a sua camisa é da Elite, como a minha, e estamos aqui vestidos de forma elegante, graças à nossa querida Elite, uma das lojas que nós preferimos aqui em Garibaldi. E nesse primeiro bloco, vamos falar dos personagens que fizeram a história da comunicação em Garibaldi. Temos aqui o Fernando Portinho, que é uma história viva da comunicação em Garibaldi, e também vamos falar dos que iniciaram na Rádio Garibaldi, que é o veículo mais antigo aqui em nossa cidade. E sobre a Rádio Garibaldi, o Benito, que está escrevendo um livro sobre a história da comunicação, logicamente que inclui também a Rádio Garibaldi, né, Benito? Daniel, é importante ressaltar de que, mediante algumas situações geradas nos últimos anos aqui em Garibaldi, em busca
da história do início das comunicações aqui no município, e foi, sem sombra de dúvidas, a Rádio Garibaldi que surgiu como o primeiro veículo de comunicação. Estudantes de jornalismo me procuravam, assim como outros colegas que atuaram na emissora a partir da década de 60, para saber do início, do surgimento da Rádio Garibaldi aqui na região. E nós nos inspiramos nesta necessidade para lançarmos um livro para contar a história e deixar registrado para as futuras gerações também o início da Rádio Garibaldi, que tem, para mim, como ícone dessa trajetória toda, o Henrique Dalmas, a qual quero prestar aqui uma homenagem. É justamente o lançamento desse livro que faz até uma justiça para esse homem que foi um dos batalhadores, juntamente com outros cidadãos e cidadãos de Garibaldi, para a instalação oficial, para a legalização oficial de uma emissora aqui no município de Garibaldi. A história realmente é surpreendente e certamente vai impactar a todos, porque o Henrique Dalmas foi, juntamente com essas pessoas, um dos responsáveis para Garibaldi iniciar a ter a sua emissora de rádio. Mas também, ao citar o Henrique Dalmas, e citando a Rádio Garibaldi como uma emissora a se instalar aqui na região, iniciando essa caminhada para termos mais meios de comunicação atuando aqui, eu quero partir para a mídia impressa. E aqui eu quero fazer um destaque muito especial para o Fernando Portinho, diretor do jornal Novo Tempo, e uma feliz coincidência, Daniel, que o seu programa em questão surge nesse período em que o jornal Novo Tempo apresenta, circula a sua edição número 1500. Porque é de extrema necessidade, Fernando Portinho, principalmente, nós reconhecemos as iniciativas das pessoas em vida também. E tu foste, Portinho, um homem que, num período difícil até, colocou ali o jornal Novo Tempo para preencher um vácuo existente desde que o saudoso Itânio Rossi lançou pela primeira vez o seu jornal, que depois acabou no baú. E foi nesse espaço vazio de tempo que Fernando Portinho, com seus familiares e alguns cidadãos e cidadãs, colocou corajosamente, mas de uma forma muito inteligente e precisa, em circulação, o jornal Novo Tempo. E a partir desse momento, a mídia impressa em Garibaldi começou a evoluir. E até hoje, Portinho, ela evolui e existe graças a esse teu trabalho, essa semente lançada aqui em Garibaldi. Surgiram depois concorrentes aqui na região, mas a Rádio Garibaldi, através de Henrique Dalmas e todos os diretores incorporados à ação católica naquela época, e segue hoje a Rádio Garibaldi avançando cada vez mais em busca de seu espaço na região e no estado. Estaria o Novo Tempo, também sendo Fernando Portinho, um jornal que está realmente, como diz o slogan, identificado com Garibaldi. E por isso que a edição 1500 é um prêmio que deve ser dirigido ao teu trabalho. Acho que isso é muito importante ressaltar nesta nossa primeira edição do programa em questão, porque isso vem valorizar muito, muito a mídia local, abrindo espaços para jovens do futuro aqui, ao se formarem em jornalismo nessa área, terem aqui seu espaço. Eu quero, então, homenagear tanto a Rádio Garibaldi como o jornal Novo Tempo, e ao encerrar essa introdução, dizer que a mídia eletrônica está aqui, graças a esse homem chamado Fábio Bonadiman, que é outro processo que veio se encaixar com o início do futuro que avança através do universo que é a mídia eletrônica. E o Fábio Bonadiman, a exemplo do Fernando Portinho, do Henrique Dalmas, se encaixa agora exatamente com a Rede Sul, com sacrifícios, com muito trabalho, mas também com muita competência, colocando através dessa provedora Garibaldi para o Brasil e para o mundo. Por isso que, Fábio, lhe cumprimento também
a ti e a toda a equipe por fechar esse grupo da mídia garibaldense, da qual muito nos orgulhamos em participar. Assim como o Benito falou, que nos anos 80, ou cerca há mais de 30 anos, se iniciava, era fundado o Jornal Novo Tempo aqui em Garibaldi e deu oportunidade a muitas pessoas. Eu também, formado lá em 2007, o primeiro veículo que eu trabalhei após formar também foi o Jornal Novo Tempo, ou seja, ele também já deu muitas oportunidades a muitos jovens estudantes de jornalismo recém-formados aqui no nosso município. Também queremos parabenizar, Fernando, pela essa edição de número 1500, e eu gostaria que você contasse para os nossos internautas como foi aquele começo, o início do Jornal Novo Tempo, lá nos anos 80. Bom, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Fábio, quero cumprimentar você, o Benito, parceiros que estão alavancando uma nova ideia, e tenho certeza que é uma semente que vai estar germinando muito positivamente. O Fábio é um visionário, essa é realmente uma atuação importante para o nosso setor de comunicação, mas que traz a expectativa de se conquistar muito mais espaço neste mesmo meio que ainda em Garibaldi é muito restrito. A fundação do Novo Tempo, como o Benito preambularmente falou, foi realmente uma decisão no pós-FENACHAMP. Nós estávamos juntos na primeira FENACHAMP, e que era um momento em que veio o presidente da República, né, o Lona, né, desafiador, conseguiu instituir essa festa, que hoje faz parte da história e faz parte da comunidade como um todo. Nós, no Novo Tempo, criamos o jornal exatamente pela essa lacuna que existia. Não tinha um jornal local. Nós vendíamos de Bento Gonçalves, de Caxias, de outras regiões, para ser abastecidos com jornais e para ter alguma matéria relativa à comunidade em nossa cidade. E aí resolvemos fazer esse jornal, e como nós comentamos na edição agora de sexta-feira, a edição 1500, é um jornal artesanal. Então, no tempo que se fazia máquina de escrever, se colava letra por letra, se abria a janela para fazer foto, enfim, era uma técnica... Computador não existia, não né? existia computador, não existia celular, e quando chegou, não existia fax, então era o telex, só para ter uma ideia. Eu acho que ninguém mais se lembra disso, mas nós chegamos a trabalhar com o telex como se fosse uma inovação fantástica da época. Resolvemos tudo. Mas realmente a velocidade da informática, a velocidade com que as comunicações obtiveram a partir desse momento da internet, do computador, do celular, mudou o comportamento da mídia, mudou o comportamento dos profissionais. Em base, o Novo Tempo primou sempre pela qualidade, embora eu volto a reprisar e reafirmar que foi artesanal, sim, é o que nós tínhamos disponível na época, e nós precisamos sempre acreditar no mercado, que também foi um ato de desbravar, vamos dizer assim, o mercado publicitário. Para se ter uma ideia, não existiam na época verbas para mídia, para publicidade, eram auxílios, só para ter uma ideia de como é que era tratado a mídia, a publicidade, a propaganda. E nós, junto com a rádio vinha já de um processo de evolução muito rápido também, e é um outro segmento, mas com a bênção, vamos dizer assim, do Dalmassi, que foi também outro visionário, uma pessoa carismática, uma pessoa participativa e inteligente para enxergar o nosso progresso na mídia, e ele conseguiu também nos emocionar e nos colocar no desafio de fazer o jornal. Buscamos sempre fazer um jornal voltado para a comunidade. E uma das prerrogativas era termos estudantes ou jornalistas, e defendemos a questão do jornalista diplomado, deixar bem claro isso, fizemos campanha junto, né? Como uma forma de valorizar esse segmento e também prestigiar os profissionais que fazem, na verdade, a nossa história. Muito bem, essa bonita história do Jornal Novo Tempo, contada aqui pela essa história viva, que é o Fernando Portinho, fundador do Jornal Novo Tempo, lá na década de 90, há mais de 30 anos, o jornal que está então na sua edição de número 1500. No próximo bloco, você vai acompanhar mais fatos, mais curiosidades e mais história aqui da imprensa de Garibaldi no programa Em Questão. Fique conosco.